Olá, tudo bem com você? Um cordial bom dia para você que está aí acompanhando o nosso culto online. Se você está acompanhando agora, na estreia do culto, eu te convido a interagir usando o nosso chat online, aqui da plataforma do YouTube. Quero dizer que é muito bom ter você aqui conosco. Que alegria podermos cultuar, louvar, mesmo distantes fisicamente, podermos celebrar este culto e glorificar ao nome do nosso Deus. No texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Jesus diz à igreja as seguintes palavras: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Muitas vezes esse texto é interpretado como se fosse uma ilustração da oferta de salvação dada por Jesus, no sentido de abra o seu coração e deixe Jesus entrar na sua vida. Porém, se nós olharmos para o contexto onde esse versículo está escrito, Apocalipse, capítulo 3, iremos perceber que a situação é outra. Jesus não está pedindo que um indivíduo seja salvo, não está pedindo deixe-o entrar na sua vida. Ele está sim buscando admissão em uma igreja. É alarmante, preocupante e estranho pensar em Jesus parado do lado de fora de uma igreja e batendo, pedindo para entrar. Mas aqui no texto é essa posição em que Jesus estava. Mais específico ali falando, ele se dirigia à igreja de Laodiceia. Essa igreja de Laodiceia havia fechado a porta ao cabeça da igreja, Jesus Cristo. Eles estavam convencidos em sua prosperidade, mas Jesus havia sido deixado do lado de fora. Para eles, ele era um estranho para os seus corações. A igreja de Laodiceia foi culpada por Jesus, no texto, de autoconfiança, justiça própria e indiferença espiritual. Ou seja, eles podiam até possuir um templo, mas eles estavam longe de ser uma verdadeira igreja de Cristo. Meu desejo é que Jesus Cristo jamais fique do lado de fora da nossa igreja e também que Ele não precise ficar esperando do lado de fora da porta da tua vida, da tua casa. Que sejamos assim como a primeira igreja lá de Atos, conforme a gente viu na pregação do culto passado. Que o nosso fundamento, nosso sentido, nossas palavras, nossas ações, que tudo esteja concentrado naquele que a morte venceu, Cristo Jesus, o Filho de Deus. E é em nome desse Deus, que é trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que este culto ele é realizado. Amém. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer o seu nome grande
Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui neste culto online. Contemplamos Tua face e rendemo-nos a Ti. Muitas vezes cantamos hinos, mas não paramos para prestar atenção naquilo que estamos cantando. Cantamos agora há pouco, então, que nos rendemos ao Senhor. Você sabe o que significa essa palavra? Render-se. Pode trazer dois significados, né? O primeiro significado no sentido de ceder, submeter-se, se entregar ao mais forte. E ainda no segundo significado pode ser no sentido de servir, oferecer algo, prestar homenagem, render-se. Cantar é fácil, mas será que nós realmente temos nos rendido a Deus? Temos sido submetidos a Ele, submissos a Ele? Temos entregado nossa vida a Ele? Temos dedicado a nossa vida para servi-lo? O que temos e de que forma temos ofertado ao Senhor? Te convido a orar junto comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai de amor, nós nos reunimos neste culto em Teu nome. Queremos estar rendidos a Ti, mas muitas vezes nossas vidas durante a semana não refletem isso, Senhor. Queremos estar no controle de tudo, queremos satisfazer nossas próprias vontades e desejos. Como a igreja de Laodiceia que te deixa de lado, do lado de fora, assim muitas vezes fazemos na nossa vida. Somos egocêntricos e nos sentimos autossuficientes. Reconhecendo nossos pecados, chegamos neste momento diante da Tua presença para te pedir perdão. Nos arrependemos de nossos pecados que nos afastam de Ti. Te pedimos perdão e cremos na Tua palavra. E por crer na Tua palavra, Senhor, conhecemos a Tua misericórdia e piedade, conhecemos o Teu amor, que dura para sempre. Obrigado por nos ouvir, nos perdoar e nos purificar. Renova a minha vida, renova a nossa vida, faze-a de novo. Como um vaso nas mãos do oleiro, assim queremos ser. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Se você, arrependido, confessou seus pecados ao Senhor, creia que os seus pecados estão perdoados. Amém. Se nós quisermos de fato sermos como vasos na mão do oleiro, como filhos e filhas nas mãos do nosso Pai, então precisamos estar ligados a Deus, buscando-o dia a dia, buscando por meio da oração e também por meio da Sua palavra. Deus abençoe neste momento o meu falar e também abençoe o teu ouvir. E que o Espírito Santo haja nas nossas vidas e dê discernimento para compreender aquilo que a palavra de Deus
quer nos dizer. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um e cada uma de nós. Nas horas de sofrimento, nas horas de angústia, você tem alguém que caminha do teu lado? Você tem alguém que te escuta? Você tem alguém que você pode contar, um amigo para desabafar? Ter alguém, ter um amigo, pessoas próximas nestes momentos de dor, de angústia, sofrimento, é algo que é muito importante e que com certeza faz toda a diferença. Nesses tempos de pandemia, por mais que já tenha passado mais de um ano, tudo ainda é algo que nós não estamos acostumados. Não sabemos lidar com a questão da incerteza, com a desinformação e principalmente não sabemos lidar com o isolamento social. Diante dessa situação, muitas pessoas têm entrado em depressão, têm passado por crises de ansiedade. O medo é um sentimento bem comum, desesperança e aflição. No texto bíblico da pregação de hoje, nós iremos falar sobre dois homens que estavam sentindo coisas parecidas: tristeza, desesperança, aflição. Eles eram discípulos de Jesus e estavam profundamente abalados com a sua morte. Vivenciaram, eles estavam lá juntos e viram tudo: a crucificação e o sepultamento de Jesus. E eles ficaram lá em Jerusalém, até o terceiro dia, até o domingo de Páscoa. Já então, nesse domingo de Páscoa, chegando o fim da tarde, Jesus ainda não havia aparecido. Até umas mulheres lá, elas chegaram aí de manhã para o túmulo, viram que estava vazio, falaram isso para as pessoas, mas Jesus ainda não havia aparecido. Jesus não havia aparecido em poder e glória como os discípulos e aqueles que estavam junto imaginavam que seria. Eles estavam esperando uma ressurreição com luzes e um espetáculo, mas não foi isso que aconteceu e, na verdade, Jesus não tinha aparecido de forma alguma. Apenas o túmulo estava vazio, mas mais nada além disso. Enfim, vamos fazer a leitura desse texto. Peguem suas Bíblias e abram comigo no Evangelho conforme Lucas, capítulo 24, nós iremos ler do versículo 13 até o versículo 35. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse, Jesus no caso, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram?
Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E então, começando por Moisés e passando por todos os profetas, Jesus explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com Jesus: fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa junto com eles, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os 2 que tinham chegado contaram o que tinha acontecido no caminho de Emaús e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. É um texto longo, uma longa história, mas muito interessante. Uma primeira informação interessante que nós temos ali já consta, em algumas traduções bíblicas, a distância em quilômetros. Aproximadamente 11 quilômetros era a distância entre Jerusalém e Emaús. 11 quilômetros que eles percorreram caminhando. Calculando isso, então, em uma caminhada em velocidade média, provavelmente eles demoraram ali em torno de 2 ou mais possivelmente até 3 horas de caminhada para chegar em Emaús. E o texto diz que os discípulos eles iam conversando um com o outro durante o caminho. Iam falando sobre as coisas que tinham acontecido nessa última semana ali em Jerusalém. E é dito que eles caminhavam felizes, dando pulos de alegria, porque afinal tudo o que havia acontecido era muito, muito bom. Não é isso que o texto diz, O texto diz que eles estavam tristes, eles estavam entristecidos. Eles caminhavam abatidos, cabisbaixos, com seus corpos cansados, sofridos. E os corações deles estavam sem esperança. A dor dos acontecimentos que tinham acontecido em Jerusalém pesava sobre o ombro deles. Jesus estava morto e já não há mais o que fazer, a não ser caminhar de volta para casa, para Emaús, e voltar para aquela mesma rotina de sempre. Vivendo dia após dia, sem ter um sentido maior, sem ter uma expectativa que lhe gerasse esperança. Então é dito que enquanto esses 2 estavam lá caminhando, tristes, conversando, apareceu um outro homem e começou a caminhar junto com eles. Começou a também conversar ali com eles, Este homem era o próprio Jesus, porém os discípulos, de alguma forma, não o reconheceram. E o texto explica essa forma, diz que os olhos dos 2 estavam como que impedidos de enxergar, como que impedidos de reconhecer Jesus. Porém, enquanto os discípulos nem sequer conseguiam reconhecer que aquele homem era Jesus, em via contrária, Jesus, ele via muito além, enxergava muito além do que ali quem eram os discípulos. Ele conseguia enxergar o coração dos discípulos. Ele conhecia as dores dos discípulos. Ele sabia o que eles estavam sentindo. Nessa caminhada, ao se colocar ao lado dos discípulos, Jesus não julga eles, Jesus não os condena. Jesus, ele simplesmente ali no texto diz, ele faz uma pergunta, O que é que vocês estão conversando pelo caminho? Só isso. Chega junto com eles e pergunta, o que é que vocês estão conversando aí pelo caminho? Jesus aqui, ele está querendo doar o seu tempo, está querendo doar seus ouvidos, a sua atenção.
Os discípulos precisavam desabafar, eles precisavam colocar tudo para fora, aquilo que estava lhes angustiando. E os ouvidos de Jesus estavam ali abertos para que os discípulos compartilhassem o seu sofrimento. E meu amado, minha amada, os ouvidos de Jesus ainda estão abertos para ouvir. Jesus conhece também o teu coração. Ele conhece as tuas angústias, as tuas dores. Ele conhece tudo sobre você, mas isso não significa que você não precisa falar as coisas para Ele. Se olharmos aqui para esse texto, Jesus sabia tudo sobre os discípulos, mas ainda perguntou para eles. E outro, um livro gigante que nós temos na Bíblia, o livro de Salmos, ali nós encontramos também centenas, vários desabafos para Deus. Os salmistas, eles desabafavam, eles simplesmente colocavam tudo para fora. Até mesmo quando eles estavam indignados com Deus, bravos, porque Deus parecia que não estava com eles, parecia que Deus havia os abandonado, eles colocavam tudo para fora. Eles falavam com Deus e desabafavam. Colocar as angústias e preocupações para fora, com palavras e orações, é algo que é muito importante. Quando você fizer isso, tenha certeza de que Jesus, Ele estará ali, caminhando do teu lado. Não necessariamente caminhando, mas Ele vai estar ali junto contigo, ouvindo as tuas palavras. Isso porque Ele te ama, isso porque Ele te quer bem. Nosso Deus, Ele é um Deus único, Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus que se faz presente, um Deus que se relaciona com os seus filhos e filhas amadas. Mas o texto, ele não acaba com os discípulos falando algo para Jesus, Nós vemos que quando os discípulos terminam de contar sobre aquilo que havia acontecido, falar sobre o porquê que eles estavam angustiados, aí então Jesus começa a falar. Agora é a vez de Jesus. E Jesus já começa de um jeito bem carinhoso. Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e para então entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ou seja, não basta apenas orarmos, não basta apenas falar, precisamos ouvir também aquilo que Deus quer nos falar. Não basta apenas colocar para fora e pronto. É importante, como eu disse, mas a gente precisa também ouvir, Isso é quase mais que importante do que falar. E ainda assim, não basta apenas ouvir, não basta apenas ler. Precisamos receber com sensatez e com a devida atenção, Jesus fala aos discípulos, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Então precisamos de sensatez. Precisamos realmente dar atenção ao texto, compreender aquilo que as palavras falam, aquilo que elas dizem para nós, para a nossa vida, e saber que isso ali é a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, ela é palavra viva. O Evangelho é a verdade, Jesus Cristo é a verdade. Precisamos crer nisso. Crer e confessar que Jesus Cristo é a verdade. Quantas e quantas vezes nós queremos que Deus dê atenção para as nossas orações, enquanto nós nem sequer damos atenção para a sua palavra. Uma frase impactante para refletir, eu vou falá-la de novo. Quantas e quantas vezes queremos que Deus dê atenção para as nossas orações, enquanto nós nem sequer damos atenção para a sua palavra? Enfim, o texto bíblico continua, um texto longo, mas longa história. Depois da caminhada, da conversa que eles tiveram ali, eles finalmente chegaram no destino, chegaram em Emaús. E quando chegaram, Jesus fez menção, de que ia continuar a caminhada, de que ia continuar pelo caminho, deu tchauzinho para eles, mas então é dito que os discípulos convenceram Jesus a ficar. Eles falaram, não, fique conosco, já está tarde, logo vai chegar o fim do dia, E até ali então, até esse momento a gente precisa entender
que os discípulos estavam tratando aquele homem como só um desconhecido que começou a caminhar com eles, né? Então esse convite, fique conosco, foi algo bem educado da parte dos discípulos, né? Eles foram hospedeiros com aquele desconhecido, né? Eles queriam convidá-lo para entrar na sua casa, comer ali essa última refeição do dia com eles, mas eles ainda não sabiam que aquele homem era Jesus. Eles ainda não haviam reconhecido. E é dito então, quando eles estavam à mesa já ali, só os três, Jesus ele pegou o pão, partiu e deu para cada um dos discípulos. E finalmente, depois dessa longa caminhada, depois então de umas 3 horas junto com Jesus, finalmente ali no partir do pão, naquele momento à mesa, os discípulos reconheceram Jesus. Eles viram que aquele homem que estava com eles era o próprio Jesus. E aí pronto, dito que, Jesus desapareceu da presença deles. Não sei se realmente foi só ele sumiu, o que aconteceu, mas é dito que Jesus desapareceu da presença deles. Naquele momento, Jesus ele sai de cena porque já não era mais necessário a sua presença física, material ali entre eles. Agora era necessário apenas que os discípulos parassem um pouco, refletissem sobre tudo aquilo que eles haviam vivenciado, começassem a refletir sobre essa história passada. E os discípulos chegaram na conclusão, eles disseram: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Então eles tiveram um flashback, olharam para trás ali, no que aconteceu e perceberam: ele estava presente na nossa história, ele estava presente conosco, ele nos falava a palavra de Deus, só que nós estávamos com os olhos fechados, estávamos com o nosso coração endurecido, mas agora nós o reconhecemos, que ele estava ali o tempo todo. Nosso coração se aqueceu, nossa tristeza foi embora. Meu Deus, agora nós temos que falar isso para todo mundo, não tem outra coisa para fazer senão sair agora mesmo, no meio aqui da noite, voltar para Jerusalém e dizer a todos: nós tivemos uma experiência com Jesus Cristo. Sim, gente, ele ressuscitou, ele venceu a morte e vivo está. Eu tentei falar com uma empolgação, mas creiam que a empolgação deles era bem maior, tá? Estavam pulando assim: Jesus está vivo. Eles estavam entusiasmados, né? A felicidade deles eu não consigo nem sequer imaginar como era assim, como eles receberam essa notícia ali, quando eles reconheceram Jesus à mesa, quando eles sentiram: nossa, Jesus está vivo. Deve ter arrepiado, agora me arrepiei também, deve ter arrepiado tudo o corpo deles, e é indescritível aquilo que eles passaram. E então eles precisavam, não restava outra coisa a não ser ali mesmo, naquela noite, já estava escuro, mas ali mesmo então eles darem um jeito, voltarem para Jerusalém e contarem aquilo para os outros. Lembram que no culto passado nós refletimos a respeito da pergunta: o que muda na tua vida o fato de Jesus Cristo ter ressuscitado? Essa pergunta eu retomo para você agora. O que muda na tua vida o fato de Jesus Cristo ter ressuscitado? Essa empolgação que eu acabei de falar, será que a gente tem isso? Disse que não é descritível, mas devia ser, não é? A importância de Jesus ter ressuscitado, ela é a mesma para nós e para aqueles discípulos. Claro, eles estavam ali junto com Jesus, conheciam, conviveram com Ele, mas a importância é a mesma. Será que nós ficamos assim empolgados com essa notícia? Será que ela faz toda essa diferença igual fez na vida deles, na nossa vida também? Na vida dos discípulos, sem sombra de dúvidas, a mudança foi radical. Eles ficaram tão empolgados, entusiasmados, extasiados com o que acabara de acontecer, que eles saem na mesma hora, vão para Jerusalém, e fazem todo aquele caminho de volta. E é interessante a gente analisar. Primeiro eles fizeram o caminho cabisbaixos, tristes, angustiados, desesperançados. Então, percorrendo daquele jeitinho de certo, bem triste. E agora eles fizeram esse caminho de volta. Mas eu imagino que não foi do mesmo jeito. Imagino que eles
foram pulando de alegria, foram correndo para chegar o mais rápido possível lá e anunciar aquela experiência que eles tiveram para os outros. A esperança havia voltado, a vida havia sido preenchida por um sentido. Jesus estava vivo, ele de fato é o Cristo. Eles tiveram a certeza de que Jesus de fato é o Filho do Deus vivo. Todos precisavam saber disso, e eles estavam loucos de ansiedade para contar aquela boa notícia para todo mundo. Meus amados, eu acredito que todos nós podemos nos identificar com esses dois discípulos. E fazendo essas identificações, nós já caminhamos então para o final da pregação, para a conclusão. Seja no tempo presente, seja no passado, no futuro, o sofrimento e a dor, quando atravessam o nosso caminho, eles nos abatem por completo. Caminhamos entristecidos, cabisbaixos. Tanto externamente como também internamente, nós nos sentimos cansados, desanimados. Quando atravessamos momentos de sofrimento e angústia, a tendência é pensar apenas no meu sofrimento. Nós ficamos focados na angústia e não conseguimos enxergar além dela. Mas como vimos, Jesus ele não é indiferente à nossa dor e certamente ele se coloca ao nosso lado para ouvir o nosso lamento. Ele doa seus ouvidos, ele doa seu tempo para caminhar conosco. Sua intenção para conosco é curar nossas dores. Essa foi também sua intenção, a morrer na cruz, no nosso lugar. Ele pagou o preço pelos meus e pelos teus pecados e assim nos deu a salvação, nos deu a esperança na vida eterna em sua presença, reconciliados plenamente com Ele. Porém, a missão de Jesus, ela ainda vai além. De um coração quebrantado e consolado, Jesus quer mover a sua comunidade. Ele quer mover ela em direção às outras pessoas que ainda sofrem, que estão em sofrimento. Assim foi na história dos dois discípulos de Emaús, assim foi em muitos momentos da igreja, e assim é de ser no momento presente e também no futuro da nossa igreja. Jesus Cristo vive. O que isso muda para você? Eu quero também te desafiar a ir além. Dê um pause agora no vídeo aqui do YouTube, pegue um papel, uma caneta, ou pode ser também no final do culto, mas não deixe de fazer isso. Pegue um papel, uma caneta e escreva ali nesse papel a resposta para essa pergunta que eu acabei de fazer. O que muda na minha vida o fato de Jesus Cristo ter ressuscitado? Pense bem e escreva a resposta ali no papel. O que muda na minha vida o fato de Jesus Cristo ter ressuscitado? Depois, guarde esse papel em um lugar onde você pode vê-lo, onde pode lembrar de ler o que ele está escrito pelo menos uma vez por dia. E toda vez que você ler essa resposta, saiba que esse deve ser o propósito principal da sua vida. Esse é o sentido da sua vida. Isso é o que deve direcionar as tuas ações e o teu falar, desde a tua hora de acordar até a tua hora de dormir. Desejo que assim como Jesus transformou o dia, o caminho e a vida dos dois discípulos de Emaús, que Ele possa também transformar a sua, a minha vida e a vida de todo mundo. Amém. Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar. Na cruz morreu, mas vivo agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não
mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor, e certo está de sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora de aqui cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vivo está. Eu viverei, pois vida nova me dará, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Estamos em tempos de cuidado. A pandemia agravou problemas sociais já existentes. A diaconia é a ação do cuidado, pois nos permite exercer a fé com ações de amor e solidariedade. A próxima oferta nacional será destinada ao Fundo de Diaconia da IECLB. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma destas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. Palavra de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 45. Neste momento em que vivemos uma realidade devastadora, a Igreja mostra a sua relevância no mundo através das muitas ações de amor. Sejam elas nas doações, na oração, no cuidado próprio ou aos outros, ou até mesmo no isolamento. A diaconia, ela transforma vidas e também transforma comunidades. Neste momento de pandemia, neste momento que tem muita gente passando fome, eu quero alertar vocês e pedir com muito carinho, por favor, doem, é urgente. Acompanhe agora o passo a passo de como doar. Clique no card ou na nuvem de palavras para ofertar. Selecione o fundo para qual deseja destinar sua oferta, preencha seus dados corretamente e clique em ofertar. Você será redirecionado para a página do PagSeguro para finalizar a oferta. Preencha seus dados corretamente, escolha o método de pagamento. Preencha seus dados e confirme o pagamento. Pronto, você ofertou. Oferte para o Fundo de Diaconia da IECLB. O link para que você possa acessar o site da IECLB e estar ofertando, estarei deixando aqui embaixo na descrição do vídeo. É só você clicar ali em ver mais e então você conseguirá acessar o link para ofertar. Deus abençoe dádivas e também os doadores. Outro aviso que temos é a respeito do lançamento da campanha que tivemos nessa semana, da campanha paroquial para arrecadarmos ofertas a fim de ajudar com os custos tidos com a dedetização na casa pastoral.
O link com o vídeo, onde você pode ter mais informações e entender mais a respeito dessa oferta e também como ofertar para essa campanha, eu estarei deixando aqui embaixo na descrição do vídeo, um pouco abaixo do outro link que eu acabei de comentar. E se você tiver alguma dúvida, é só entrar em contato conosco. Mesmo sem podermos nos reunir presencialmente, ainda assim podemos manter nossos cultos de forma online. E isso é motivo de grande alegria. A pregação do nosso culto de hoje foi a respeito do texto de Lucas, capítulo 24, versículo 13 até o versículo 35, sobre os discípulos no caminho de Emaús. Já o culto sinodal de hoje, ele traz justamente a continuação desse texto, né? A partir do versículo 36, então, ele vai trazer a continuação da pregação do culto que você acabou de ver. Sendo assim, um culto vai complementar o outro. Se você ficou interessado e quiser acessar o link para assistir também o culto sinodal, adivinha? Eu estarei deixando aqui embaixo. Você pode acessar pela descrição aqui do vídeo do YouTube. Gratos a Deus por este culto que nós tivemos, gratos a Ele por Sua palavra em nossas vidas. Queremos agora ter um momento de oração final. Oremos. Senhor nosso Pai, obrigado por este culto. Obrigado pela Tua palavra nas nossas vidas. Obrigado porque Tu és um Deus presente e que nos ouve. Que Tu seja o fundamento das nossas vidas e que anunciar a Tua vitória sobre a morte seja nosso principal propósito de vida. Que estejamos prontos para acolher o nosso próximo e também ouvi-lo e dar atenção aos seus desabafos. Que possamos, como um bom samaritano, lhe estender a mão e conduzi-lo para caminhar junto contigo. Mas para isso, primeiro precisamos nós mesmos estarmos caminhando contigo, como discípulos fiéis que compreenderam o verdadeiro significado da morte e da ressurreição de Cristo. Nos abençoa, Senhor, e abençoa nossas famílias. Esteja cuidando da vida do Afonso, nesta necessidade de cirurgia, e também dando calma e tranquilidade para o coração da Regina, sua esposa, que está aflita e preocupada. Cuide e proteja também a vida do Aldo, irmão da Nadir, que está internado por conta do Covid. Cuida de todos que estão passando por isso, Senhor. Nós confiamos que logo essa pandemia irá ter um fim e tudo finalmente voltará ao normal. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos e tudo mais que nós queremos orar a Ti, o fazemos por meio da oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos receber a bênção de Deus. O Senhor Deus te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Sobre ti, Ele levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Diante dos Teus pés sejam planos os caminhos e que o vento sopre a Teu favor. E até te reencontrar, que a mão sempre terna de Deus seja contigo. E até te reencontrar, que a mão sempre terna
sempre aqueça o teu rosto e que a chuva molhe os teus campos. E até te encontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo. E até te encontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo. Firmes no Evangelho e entusiasmados pela boa nova da ressurreição de Cristo, vamos em paz e sirvamos ao Senhor com alegria. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo domingo e uma abençoada semana. Até o próximo culto. Tchau!